Filipenses, tá? Eu estou terminando aqui esse tempo em Filipenses, lembra? Foi um parêntese que eu abri e a gente vai voltar depois para 1 Timóteo, tá? Então, a minha ideia de abordar um pouquinho de Filipenses com você era mostrar para você que existem coisas que dá para você fazer na sua leitura, no seu estudo, existem coisas que dá para você fazer no seu momento ali de reflexão, tá? A minha ideia aqui era mostrar para você que, além da sua leitura, a gente reflete juntos aqui em Filipenses, com essa ideia de mostrar para você que, além daquela leitura corrida que você faz, você pode também ter um momento de estudo, ter um momento de reflexão, com base no texto bíblico e não necessariamente com o auxílio de outras ferramentas, tá? Tipo comentários, dicionários. A minha ideia é mostrar para você como que você pode extrair princípios da palavra de Deus, sendo atento, né, ao conteúdo dessa palavra, ainda que de repente as ferramentas elas tragam uma luz, elas tragam assim, um direcionamento a respeito de determinados conteúdos. Eu quero mostrar para você que dá para você extrair muito conteúdo, muito princípio da palavra de Deus, só conversando com o texto e ficando atento, sensível àquilo que Deus ele quer trabalhar na sua vida e no seu coração, tá bom? E é muito aquela ideia, gente. Isso aqui eu queria muito que a gente chegasse nesse nível de disposição, tá bom? Você tem que ler o texto. Quando você está lendo o texto bíblico, você está lendo o texto para você, tá bom? Deixa Deus tratar o seu coração, deixa Deus confrontar você, deixa Ele rasgar o seu coração, deixa Ele quebrantar. Não fique preocupado não, porque às vezes a gente lê o texto e fica assim, nossa, olha aí, o irmão devia ler esse negócio aqui. Esquece os outros. Aí a gente vai lá, pega lá, e graças a Deus que eu não tenho mais Instagram, essas coisas, né? Tá tudo desativado. Aí a gente vai lá e posta lá no status da rede social lá, o versículo, ainda coloca assim, alguns irmãos parece que nunca leram isso aqui. Aí põe o versículo bíblico. Aí você já estragou tudo, meu irmão. Quando você fala que alguns irmãos parece que nunca leram isso daqui, você já está demonstrando que você também parece que não entendeu o que você está colocando ali. E aquela coisa que a gente aprendeu na quarta-feira, né? Olhando para o Salmo 73, a gente acabou citando um versículo lá de Provérbios. Até o sábio passa por tolo se ficar calado. Então, como que a rede social ela ajuda muito, né, nesse sentido? Ajuda negativamente, né? Porque às vezes a pessoa tem até uma dúvida a seu respeito. Aí você vai lá e posta alguma coisa no status lá da sua rede social, pronto, você tirou todas as dúvidas. Se tinha alguma dúvida, não tem mais. Então, deixa o texto tratar com você, deixa o texto falar com você, deixa ele confrontar você, deixa o texto quebrantar o seu coração, e naquilo que o texto for, né, estraçalhando o seu coração, se proponha a mudar, se proponha a obedecer a palavra de Deus, se proponha a corrigir. Gente, a gente estuda a palavra de Deus é porque a nossa vida não é perfeita. Gente, presta bem atenção nisso aqui. Se a nossa vida fosse perfeita, a gente precisava estudar isso. Isso aqui serve para correção, não é isso que diz lá, 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instrução, para correção na palavra de Deus, né? Tem mais coisa, eu não estou lembrando de cabeça. Para redarguir, não tem? Aquelas versões mais antigas. Deixa a Bíblia instruir você, deixa a Bíblia confrontar você, deixa a Bíblia corrigir você. Você precisa de correção, senão Deus não tinha escrito esse negócio aqui. Ele dá isso aqui exatamente para o nosso auxílio. Então, deixa o orgulho de lado, né? Que é exatamente a mensagem aqui do texto que a gente está vendo, tá bom? Então, venha comigo lá em Filipenses. A gente está aqui, ó, bem no capítulo 2. Você viu, capítulo 1, ele começa dando o exemplo, ele fala de si mesmo, e depois ele dá a exortação nos versículos finais do capítulo 1, 27 a 30. No capítulo 2, ele começa exortando, e agora ele vai dar o exemplo no versículo 5. Então, qual que é a exortação que a gente viu semana passada? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, que são os entranhados afetos que estão lá na revista atualizada, né? Aquela coisa das entranhas. Então, versículo 2,
se por estarmos em Cristo, completem a minha alegria, né? Há espaço ainda, né, para esse desenvolvimento, para esse amadurecimento, tendo o mesmo modo de pensar, então aquele verbinho lá, o fronel, né? O mesmo amor, a gente viu um pouquinho aqui a respeito do amor, um só espírito e uma só atitude, que é de novo a mesma palavra, né? Essa palavra que está aqui para o mesmo modo de pensar, também é a mesma palavra para uma só atitude. Então, a gente viu na semana passada, com base nesses textos, que a unidade ela nos é dada por Cristo. Lembra lá de João 17, a partir dos versículos 20? Assim como eu e tu, Pai, somos um, que eles e nós também, né, sejamos nós todos, né, um. Então, que eles sejam um comigo. Jesus ele fala aí nesse sentido, lá em João 17, a partir do versículo 20. Então, a unidade ela nos é dada por Cristo, mas ela é desenvolvida pela igreja, tá bom? Então, a partir do momento que eu me converto, eu faço parte dessa família. Mas agora eu preciso contribuir para o crescimento, contribuir para a unidade, para o fortalecimento dessa família. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então, como é que funciona isso? Transformando o nosso modo de pensar. Não é isso que Romanos 12, 2 vai dizer? Lembra lá? O que está lá escrito em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, aqui, ó, o mesmo modo de pensar e uma só atitude. Por quê? Porque na Bíblia, a atitude, ela precede a ação, tá bom? Então, é porque eu tenho um modo de pensar, que esse modo de pensar dirige a forma como eu faço as coisas. Tudo bem? É assim que funciona. Por que a gente insiste muito aqui em ensinar a Bíblia para você? Porque a gente quer afetar exatamente isso daqui, né? O modo de pensar, a atitude. Por quê? Porque mudando isso precede a ação, isso precede o seu estilo de vida. Você vai começar a viver de acordo com esse modo de pensar. Tudo bem? É por isso que a gente insiste e enfatiza muito essa questão do estudo da palavra aqui. Não adianta fazer o inverso. Você pode até, de repente, ter um modo de viver, né, ali mais ou menos alinhado com o conteúdo da palavra. Mas não adianta se esse modo de viver não é reflexo do modo de pensar. Tudo bem? Eu preciso mudar aqui para esse modo de pensar começar a transformar o meu modo de agir. Daí por que, gente, que o cristão ele tem um modo peculiar de viver, tá bom? E daí por que eu fico toda vez falando a mesma coisa aqui? As suas ações revelam o seu coração. Por que revela? Porque é assim que a Bíblia diz que é. O seu modo de viver, ele vai refletir o que está aqui dentro. Ele vai refletir o seu modo de pensar. Então, olha lá, aí o versículo 3. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade. Então, façam o contrário disso, né? Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E a gente olhou lá para João 13, a forma como ele também fez um sacrifício abnegado. Aquele lava-pés, que é um serviço de extrema humilhação, ele é uma metáfora para o que ele iria fazer na cruz, tá bom? Um serviço, um sacrifício de extrema humilhação, tá? Em prol dos seus. Então, é tudo isso daqui. E sabe o que é interessante lá de João 13? É que Jesus ele ainda diz assim, ó, eu sou Senhor e Mestre, mas eu vos dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Tanto que quando você avança um pouquinho lá em João 13, versículo acho que 33, 34 e 35, João 13, 34 e 35, dá uma olhada aí, ou 33, 34. Amem como eu vos amei. Qual é que é o parâmetro do amor cristão? O amor de Cristo, né? Amem como eu vos amei. Se vocês fizerem isso, se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, qual que é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus? O amor. Mas o amor bíblico. O amor que eu abro mão do meu bem-estar, das minhas preferências, dos meus gostos pessoais, e eu me sacrifico humildemente, eu renuncio, eu abro mão, eu nego a mim mesmo em prol e em favor dos outros. Esse é o amor bíblico. Por quê? Porque foi esse o amor que Jesus deixou para nós como exemplo. Tá bom? Que é o versículo 3. Não façam mais nada por ambição egoísta. Não é mais você.
Agora você precisa ter humildade para você fazer o inverso disso, considerar os outros superiores a si mesmo. Então, em vez de ficar cuidando somente dos seus próprios interesses, fique atento, né? Fique sensível ao interesse dos outros. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai fazer o inverso de promover a unidade na igreja. Imagina que eu tenho um interesse e o meu interesse provavelmente vai ser distinto do interesse da outra pessoa, que vai ser diferente do interesse da outra pessoa, que vai ser diferente do interesse da outra pessoa, que vai ser diferente do interesse da outra pessoa. O que vai acontecer com a gente aqui? A gente vai sair no tapa, né? Cada um defendendo seu próprio interesse. Isso está promovendo unidade ou está promovendo exatamente o contrário? Então, olha a lógica de Paulo aqui, olhando para Jesus. Para você promover a unidade da igreja, você abre mão do seu interesse. Porque lutar pelo seu próprio interesse pode trazer embates, né, que vão, na verdade, desfavorecer a unidade da igreja. Gente, não confunda isso com abrir mão dos princípios bíblicos para você ficar de bem com o outro. Não é a mesma coisa, tá bom? Romanos 12 fala assim, ó, faça todo o possível para viver em paz com todos. Sabe o que é fazer todo o possível? Sabe o que significa? Significa que, às vezes, mesmo você fazendo todo o possível, você não vai ter paz com todos, tá bom? Especialmente com quem não é crente. O seu discurso como cristão, ele incomoda as pessoas lá fora, tá? A sua vida, quando ela está alinhada com a palavra de Deus, ela incomoda as pessoas lá fora. Por quê? Gente, é aquele conceito da parede branca, você já viu isso daí? Você pega uma parede encardida e você risca a parede, ninguém vai nem notar. Pega uma parede branquinha limpa, que não tem nada, e deixa cair lá mata uma mosca nessa parede. Pá! Irmão, o cara está entrando aqui, primeira coisa que ele olha, ué, ó, tem um resto de mosca ali. A pureza, ela realça a sujeira. Deu para entender? Essa é a diferença que você tem que fazer lá fora. E só quando você faz isso, quem está na sujeira fica incomodado. Por quê? Porque você deixa claro, né, a sujeira do outro, por meio da sua vida e da sua conduta. O cristão, ele tem um jeito diferente de viver. Isso aqui você precisa entender. E esse jeito diferente, ele promove a unidade da igreja. Tá bom? Quem que é o exemplo, pastor? Versículo 5. Então, ele dá a exortação nos versículos de 1 a 4 do capítulo 2, e agora ele vem com exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Gente, a atitude aqui, de novo, a mesma palavra. Fronel. Para atitude é um modo de pensar. Então, sabe esse modo de pensar que você tem que ter por estarmos em Cristo, que é o comecinho do versículo 1? Se por estarmos em Cristo. Então, a gente tem que ter esse modo de pensar. Sabe esse modo de pensar? O seu modo de pensar tem um parâmetro, ele tem um modelo, ele tem um padrão, ele tem um referencial, e é esse referencial que você tem que buscar. Qual que é? Jesus Cristo. Paulo, o que ele fez para eu saber qual a atitude que eu tenho também que copiar dele? Está aqui, ó, versículo 6. Vocês estão comigo, gente? Dá uma olhada aí, ó. Filipenses 2,6. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E aí, vamos só pegar essa primeira parte aqui, porque tem mais, né? O versículo 8 continua. O que ele está dizendo aqui, gente? Tá? Tem uma questão aqui que a gente precisa explicar, tá bom? É uma questão bem já discutida, bem batida já, mas como a gente está no texto, a gente precisa realçar isso daqui, tá? Essa palavrinha aí para esvaziar é o verbo kenou, de onde vem a teoria kenótica. O que é a teoria kenótica, pastor? O que é isso? A ideia de que esse esvaziar aqui significa que que Jesus, ele deixa de ser Deus, ou plenamente, ou parcialmente, e ele passa a ser homem. Qual que é o problema disso? Você vai esbarrar lá atrás, lá, ó, 451 depois de Cristo. Eu acho que o Concílio da Calcedônia, que estabeleceu a dupla natureza de Jesus Cristo. O que é isso, pastor? Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Isso é um dogma da igreja.
A gente não abre mão disso por nada. Isso está extremamente estabelecido na palavra de Deus. Jesus, se for diferente disso, gente, então o sacrifício de Cristo não é suficiente para pagar, para remir. Lembra de hoje de manhã da aula? O conceito de remissão, redenção? Se Jesus não é Deus de forma plena e completa, então o sacrifício que ele fez não é suficiente para pagar a nossa dívida, porque a dívida ela é proporcional à pessoa do ofendido. Vocês lembram disso? O ofendido é Deus, ele é eterno. Então o pagador, aquele que resgata, aquele que vai remir-nos do nosso pecado, ele também precisa ser Deus. Vocês estão comigo, gente? Se Jesus se esvazia, ao menos parcialmente, da sua natureza divina, o sacrifício dele já não serve mais. Então, não tem como abrir mão disso, tudo bem? Isso é um pilar da doutrina evangélica. E já estabelecido, isso já foi discutido lá no Concílio da Calcedônia, lá atrás, lá 451, século V. Mas aí ressurgiram com essa discussão, né? Acho que século XIX, ali, 1800 e alguma coisa, por causa desse versículo. A gente não entendeu direito o versículo, ele está dizendo que Jesus esvaziou-se, né? O que significa esvaziar, gente? Significa que ele abandonou a sua natureza divina? O próprio versículo 7 explica, tá? Uma explicação bem fácil de você perceber aí, tá bom? O que é esvaziar, Paulo? Esvaziou-se a si mesmo. Eu vou até colocar aqui uma coisa que não está no texto. Ou seja, então, lê comigo com esse acréscimo aqui para você entender. Ó. Versículo 7. Estou na NVI aqui. Ó. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, veio a ser servo. Como? Tornando-se semelhante a homens. Então, esvaziar a si mesmo significa que Jesus tomou para si agora a natureza também humana. E isso significa esvaziar, tá bom? Ele não abandonou a divindade dele, ele não abandona a sua natureza divina, ele é 100% Deus, só que agora ele também é 100% homem. Gente, por que eu não posso abrir mão agora da natureza humana de Jesus? Porque é isso que tem identificação comigo, que sou ser humano, devedor desse que sofreu a ofensa. Então eu preciso que aquele que vai me remir da minha dívida, ele seja divino, tanto quanto o ofendido é divino, mas eu preciso que esse que vai me remir da minha dívida também seja humano, tanto quanto eu que sou o ofensor também sou humano. Por quê? Porque a dívida é humana. Então quem tem que pagar? O ser humano. Então Jesus tem que ser humano? Absolutamente. Você não pode abrir mão disso. Jesus ele é 100% homem? Sim. Então ele pode pagar a minha dívida. Como ser humano, ele pode pagar a minha dívida. E ele é 100% Deus? Diga sim. É essencial para ele pagar a dívida na proporção do ofendido que ele seja Deus. Então, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Esvaziar a si mesmo não significa que ele abandonou a sua natureza divina, significa só que ele assumiu agora também a natureza humana. Tudo bem? Gente, essa é a atitude de Cristo. Por quê? Porque a pergunta agora que eu quero que você reflita, e lembra, qual que é a minha proposta? Você está lendo o texto lá na sua casa, você está lendo o texto. O que você tem que fazer agora que você leu isso daqui? Você tem que fazer a pergunta, você tem que extrair o máximo desse texto. Você tem que dizer assim, ó, por que Jesus esvaziou, né, a si mesmo? Ou seja, tomou também agora a natureza humana. Por que ele fez isso? E aí eu vou ajudar você vai trocar o que pelo quem. Por quem ele fez isso? Pensa comigo, ele fez por ele mesmo? É a postura que Paulo quer que você copie de Jesus. Jesus, quando ele toma a natureza humana para si, ele não faz isso por ele mesmo, ele não precisa disso. Ele não está olhando para os seus próprios interesses. Quem que precisa que Jesus faça isso? Esse é o exemplo. Esse é o exemplo que Paulo quer deixar para nós. Não faça mais nada por ambição egoísta. Siga o exemplo do mestre, que também não fez por ambição egoísta. Ele fez exatamente o contrário disso. Ele considerou a necessidade do outro muito mais importante do que os seus próprios interesses, a ponto de, mesmo sendo Deus, também assumir para ele a natureza humana. Isso, gente, eu estou falando de Deus. Tudo bem? Lá vai eu falar aquelas coisas de novo para você.
Jesus, quando ele se encarna, ele não chega no mundo com 30 anos, igual Adão, mais ou menos, né? Adão chegou pronto, né? Adão tinha um dia de vida, mas o cara todo barbado, né? Aquele visual viking, né? Lenhador. Jesus não, ele passou por todo o processo. Você já pensou nisso? Você está falando só de Deus, tendo que depender de alguém para ser alimentado? Você está falando só de Deus, tendo que depender de alguém para limpar o seu bumbum? Você já parou para pensar nisso? O Deus verdadeiro fez isso por causa dos seus próprios interesses? Não. Extremamente humilhante, né? Especialmente pensando que ele é Deus. Ele não precisa passar por isso, mas ele se dispõe a isso por causa da nossa necessidade. Então, você já tem aí um aspecto. Vamos lá, vamos comigo. Versículo 8. Porque não para por aí, tá? Além de todos esses pormenores que envolvem uma vida humana, precisar de alguém quando eu sou bebê, criança, para me alimentar, para me limpar, para me carregar. Imagine, o Deus não pode andar, pô. O cara tá lá, naquela manjedoura lá, e o Deus onipresente tem que ficar ali, porque precisa da Maria, né, para carregar no colo. Mas olha o versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Por isso que no versículo 3 ele diz assim, humildemente considerem os outros. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez. Olha isso aqui, Em forma humana ele humilhou-se a si mesmo. Como, Paulo? Sendo obediente até a morte de cruz. Então, olha o que Paulo está dizendo. Tomar a natureza humana para si já foi humilhação, né? Jesus é Deus. Só que não foi só isso. Ele passou pelo processo inevitável que todo ser humano passa. Qual que é? A morte. Então, pensa no Deus verdadeiro se fazendo homem, ainda tendo que experimentar a morte. É disso que Paulo está falando. Por que ele fez isso? E aí a ajudinha. Por quem ele fez isso? Por si mesmo? Por nós, né? Não levou em conta os seus próprios interesses. Só que Paulo diz assim, foi obediente até a morte, mas não foi qualquer morte. O que está escrito no versículo? Morte de... Por isso que o texto diz, ele humilhou-se a si mesmo, porque eu já expliquei isso daqui. A morte de cruz, gente, além de ser uma das mais cruéis, ela só era destinada àqueles criminosos assim mais, né, aqueles assim que você quer, né, agora esse cara vai pagar por tudo que ele fez, esse aí a gente vai pregar ele na cruz. Não é para qualquer um, morrer na cruz não é para qualquer um. E Jesus, que nem tinha pecado, que nem tinha cometido crime nenhum, foi parar na cruz. Humilhante no aspecto físico, né? Por conta do processo, né? da morte de cruz. Lembra dessa explicação já? Você não morre na cruz por causa dos cravos, você não morre na cruz por causa das feridas. Você morre na cruz por causa de um processo lento, que demora, às vezes, até dias, dependendo, né, da condição física da pessoa. Se o cara estiver forte, bem, né, se ele estiver saudável, ele vai levar dias para morrer. Por quê? Porque você começa a faltar ar no seu peito. Você está aqui, você não consegue mudar de posição. Imagina isso. 24 horas depois, você está aqui na mesma posição, pregado numa cruz. E você não consegue mais respirar, você vai desfalecendo, você vai perdendo as forças, e você vai desmaiar. Só que o que acontece com o seu corpo quando isso, né? Quando você chega nesse ponto e você tem a oportunidade de evitar isso? Gente, é puro reflexo. O que você vai fazer? Você vai apoiar os seus pés no cravo que está ali. Para quê? Você não quer morrer asfixiado, o que você vai fazer? Você vai ir. Só que na hora que você faz isso, meu irmão, você rebutou, sabe o que significa reboot? Você reiniciou o processo todo de novo. E agora você vai passar por toda aquela angústia, aquela aflição de novo. Só que o que vai acontecer? Quando você tiver... Porque, gente, é igual você tentar tapar o nariz aqui e ficar sem respirar. O que acontece quando você chega assim no seu limite? O que você faz? Quando você faz isso, você reiniciou o processo de novo.
A morte de cruz, ela era a mais cruel. A mais cruel. A pessoa ficava ali dias nesse processo. Jesus não passou dias porque ele apanhou a noite inteira, né? Se a gente seguir o texto bíblico, Jesus devia estar esfolado ali. E eu fico pensando na minha cabeça quantas vezes eu fui egoísta. E você entende agora um pouco da minha indignação. Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Por que eu digo que eu não me importo com essa vida terrena? Porque eu não me importo, meu irmão. O meu Jesus não se importou. Ele não olhou para os seus próprios interesses quando ele consentiu passar por tudo isso. Ele olhou para mim, egoísta, que muitas vezes tomo decisões olhando para os meus próprios interesses, querendo que a minha vontade prevaleça. Longe de mim, se o meu Jesus tivesse feito isso. Onde que nós estaríamos agora? E a gente não tem... Gente, nem se compara. Porque, ressalvadas as devidas proporções, né? Mas é praticamente certo que nenhum de vocês teve que abrir mão de uma coisa na mesma proporção, na mesma intensidade do que é morrer numa cruz. Inocente, sem ter pecado, sem ter cometido crime. Sem contar aí a humilhação moral, tá? Que eu já ia esquecer disso. Na cruz, você está acostumado com aquela pintura que tem um paninho aqui, né? Cobrindo. Provavelmente não tinha isso daí, não. Tá bom? Então, o Deus verdadeiro que se fez homem, passou por todo esse processo que a gente passa como ser humano, experimentou a morte, algo inerente à vida humana, e não qualquer morte, mas morte de cruz, passando por toda essa tortura e ainda por toda essa humilhação. E às vezes nós nos empenhamos e nos envolvemos em discussões por causa do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade. Em vez de contribuir com a unidade da igreja, contribuindo com a divisão. Gente, aí ele fez o caminho, né, para baixo. Agora ele vai fazer o caminho para cima, né? Que legal. Tem um V aí, tem uma escada descendo, agora tem uma escada subindo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Deixa só antes de eu falar aqui do versículo 9, eu lembrei mais de uma coisa aqui, em relação ao sacrifício de Jesus. Você já prestou atenção na implicação eterna de Jesus ter assumido a natureza humana? Você já refletiu a respeito disso? Jesus, ele vai ter um corpo humano, sabe por quanto tempo? Para sempre. Por causa dos seus próprios interesses? Não. Por causa de nós. Ele está atrelado agora a esse corpo físico para o resto da eternidade. Carregando as marcas. A gente sabe que ele carrega as marcas. Porque quando ele apareceu para os seus discípulos, né? Lembra de Tomé? Está aqui, Tomé. Pode pegar. Isso vai acompanhar Jesus para o resto da eternidade. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Tem um propósito. Versículo 10. Gente, tudo isso que eu ensino aqui, ó, você vai fazendo a sua leitura e você vai percebendo essas nuances. Para quê? Opa, então aqui tem um objetivo. Ele foi exaltado com um objetivo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que é legal disso daqui? Isso aqui é fenomenal, assim. Porque... Você percebeu o que o texto diz? Um dia, todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus. Isso aqui é uma realidade, eu chamo isso de realidade inescapável. Um dia, todo mundo vai ter que reconhecer Ele como Senhor. Ninguém vai passar. Não vai ter exceção nesse processo. Você está me entendendo? Qual que é a lógica disso? O que eu acho assustador disso? E é por isso que eu digo que, mesmo que eu fosse ateu, eu ia ser crente. Eu ia me converter, porque tem muita lógica e muita coerência na palavra de Deus. Ora, pensa comigo. Eu sou descrente e eu rejeito esse negócio desse evangelho, essa morte de Cristo na cruz. Eu não aceito Ele como meu Salvador, eu não quero. Para mim isso não é verdade. Ele não é o Senhor da minha vida.
Aí eu me deparo com uma realidade dessa. Um dia todo joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará. Eu digo, meu irmão, se é para eu um dia ter que reconhecer que Jesus é Senhor e ir para o inferno, porque eu não aceitei esse Senhor na minha vida enquanto, tempo viável aqui. Ora, se é para reconhecer Ele como Senhor e ainda assim queimar no inferno, é melhor logo reconhecer Ele como Senhor e ir para o céu, não é? Por isso que eu digo que se eu fosse ateu, eu ia me converter de qualquer jeito, rapaz. Eu digo, eu não ia correr esse risco. Porque no final das contas eu vou ter que reconhecer Ele de qualquer jeito como Senhor. Não está dizendo, eu vou ter que dobrar o meu joelho diante dEle e eu vou ter que confessar isso. Melhor fazer logo, Pelo menos eu vou para o céu. Eu digo, Deus me salva. Me salva da minha incredulidade. Eu ia falar um negócio desse. É inescapável, gente. É uma realidade inescapável. Tolos são aqueles que pensam que por rejeitarem a Jesus, estão rejeitando Ele como Senhor. Um dia eles vão ter que admitir e eles terão que reconhecer que Jesus é Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E é exatamente assim que Paulo termina, Essa partezinha aqui. Ele diz assim, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus ele faz o que ele faz para enaltecer, engrandecer, glorificar Deus Pai. Sabe o que é legal disso? É que se você voltar um pouquinho no texto, você vai ver lá o versículo 11 do capítulo 1. Volta aí para você ver. Eu vou ler aqui, Eu vou ler desde o 9, tá? E a gente chega no 11. Ele diz assim, esta é a minha oração. Paulo, Fala isso. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, apontando para esse amadurecimento, Aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor. Então, olha como a maturidade traz discernimento, Versículo 10, discernirem o que é melhor, a fim de serem puros. Então, traz discernimento e traz santidade, pureza, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. Então, de novo, uma linguagem que aponta para crescimento, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é fenomenal, porque assim, quem me capacita para viver os mandamentos de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo, está aqui, que vem por meio de Jesus Cristo. E aí, o para quê? Qual que é o propósito de eu viver essa vida, de eu frutificar, de eu amadurecer, de eu crescer em caráter cristão? Qual que é o propósito disso? Para a glória e louvor de Deus. Por isso que no finalzinho do capítulo 1, Paulo ele vai dizer, vivam de forma digna da verdadeira cidadania que vocês têm. Por quê, Paulo? Porque foi isso que Jesus fez. Ele fez o que ele fez, não pensando nele, pensando na necessidade do outro, sendo humilhado, tomando para si a forma, a natureza humana, morrendo, algo extremamente ligado à realidade do ser humano, morrendo uma morte extremamente humilhante. Mas ele também é exaltado. Mas isso, de novo, é muito legal o que Paulo faz aqui, porque assim, ele é enaltecido e engrandecido não para a glória dele mesmo. Você percebeu isso? Até na exaltação e na glorificação de Cristo, não é a pessoa dele que é o centro. Quem é o centro? Deus Pai. Esse é o exemplo que Paulo quer que nós sigamos. Você vai abrir mão e com muita humildade, talvez até se humilhando, você vai considerar a necessidade do outro mais importante do que os seus interesses. Porque você quer promover a unidade dessa família, você não quer dividir essa família. E você vai fazer isso para a honra e para a glória de... E, gente, que seja esse o nosso compromisso, que seja esse o nosso objetivo maior. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Presta atenção nisso daqui. Porque eu fico vendo as pessoas correndo atrás de um propósito. Pastor, eu quero saber qual é o meu propósito de vida. Quantas vezes o pastor escuta essa pergunta ao longo do seu ministério, Pastor, eu queria saber qual que é o meu propósito de vida.
Efésios 2:11. Ou Efésios 1:11. Não é nem difícil de decorar as referências. Efésios 1:11 e Efésios 2:11. Seu propósito de vida é glorificar a Deus. Lembra? 1 Coríntios 10:31? Quer vocês comam ou bebam e façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de... Esse é o nosso propósito. Tá bom? Dentro desse propósito, você pode fazer um monte de coisa, né? Então, eu posso ser professor, eu posso trabalhar numa empresa, né, na parte da segurança, eu posso já ser um aposentado, eu posso ser pastor, eu posso ser um empresário do ramo de floricultura, eu posso ser qualquer uma dessas coisas para a glória de Deus. Não são essas coisas que dirigem a minha vida, não são essas coisas que trazem realização, que trazem satisfação e contentamento para a minha vida. A satisfação e o contentamento está em eu desenvolver qualquer uma dessas coisas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele é a minha razão de viver. Não troque a sua herança por um prato de lentilhas. Deus é a sua herança. Asaf disse isso no Salmo 73. Deus é a minha herança. Viva para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela profundidade, porque é maravilhoso, Senhor, essa tua palavra, Pai, esses ensinamentos. Deus, obrigado, Pai, porque a tua palavra nos desafia, nos confronta, Pai. A tua palavra, ela nos auxilia a corrigirmos a nossa direção, a nossa trajetória, Pai. Que a gente tenha esse pensamento, Senhor, que a gente tenha essa atitude, a mesma atitude de Cristo Jesus, que não levou em consideração os seus próprios interesses, Pai. No caso de Jesus Cristo, não levou em consideração o fato de ele ser o próprio Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, que é isso, assumiu para si também a natureza humana. Por causa dos seus próprios interesses, porque isso era bom para ele, não, mas por causa da necessidade de cada um de nós, Pai. Por causa da glória de Deus, né? O objetivo sempre de obedecer ao Pai em todas as coisas. Que essa seja a nossa postura, porque o ensinamento desse texto é exatamente esse. Que nós sigamos o exemplo dado por Cristo. Que nós não mais olhemos para os nossos próprios interesses, Deus, que nós não mais olhemos para as nossas próprias vontades, para as nossas próprias preferências, Senhor, e que com muito cuidado, com muito discernimento, Deus, especialmente quando isso é contrário à unidade da igreja. Então, isso é uma boa peneira, é um bom parâmetro para a gente usar em relação às nossas posturas, né, ao nosso modo de viver. O quanto que a minha atitude, o quanto que a minha ação e a minha prática, elas estão contribuindo ou não com a unidade da igreja. O quanto que, de repente, aquilo que eu estou pensando em fazer, de fato vai contribuir com a unidade da igreja ou não. Porque se não vai, sigamos o exemplo de Jesus, que com muita humildade abriu mão dos seus próprios interesses em favor dos outros. E que na nossa obediência, Pai, nós consigamos cumprir com o nosso propósito de glorificarmos o Teu nome, Senhor. A glória nunca foi nossa, Pai. Que possamos falar um dia como João Batista, né? Acho que semana passada eu até citei esse versículo. Importa que ele cresça e eu diminua. O que nós queremos, Deus, é que o Senhor seja refletido por meio da nossa vida, Pai. E para isso nós precisamos mudar o nosso modo de pensar, mudar a nossa atitude, para vivermos um estilo de vida humilde, de renúncia, de abnegação, e com isso, Deus, glorificarmos o Teu nome. É a minha oração, Pai, por essa igreja, pelos meus irmãos em Cristo, Pai, que todos nós alcancemos, Senhor, esse propósito, todos nós alcancemos esse objetivo, Pai. Faz a Tua vontade em nossa vida, é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus.